Sacerdotes e levitas perguntaram a João Batista se ele era Elias. Eles acreditavam na reencarnação. E quando Jesus disse Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram, ele quis dizer que Elias reencarnou no corpo de João? Não. Me responda isso, por favor. Não quis dizer, embora em todas as culturas da Terra, inclusive Israel, houvesse pessoas que crescem na reencarnação. Mas isso é a crença popular, em qualquer lugar da Terra. E é muito difícil você encontrar um ambiente na Terra onde não haja crença na possibilidade da reencarnação. Em Israel também. Foi por isso que quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? Uns disseram Elias. Elias tinha morrido há muitos anos. Vocês sugeriram aí uma reencarnação. Tinha morrido há muitos anos. O Elias tinha passado há uns 7 séculos, mais ou menos. Outros disseram Jeremias, 600 anos antes. Outros disseram algum dos profetas. Olha isso. Não é? E houve até alguns que disseram é João Batista, que morreu e agora opera milagres através dele. Embora João nunca tivesse operado nenhum milagre. E se fosse o caso de ser João Batista, era como se Jesus estivesse possesso de João. Possesso de João ali, rapidinho. Né? Recebendo João Fritz. João Fritz. Tô ligado. Então, o povo sempre pensou assim. Agora, a Escritura faz um caminho que não tem nada a ver com as crenças populares. É por isso que o Evangelho é tão difícil de ser acolhido pela alma popular, porque a alma popular é lotada de crenças, crendices, superstições, hipersimplificações, coisas do gênero. Mas não. É só ele ler no Evangelho de João, no capítulo 1, quando perguntam a João Batista: és tu o Cristo? O texto diz aí, leia, meu companheiro. Evangelho de João, capítulo 1, leia todinho. Perguntaram: és tu o Cristo? Ele disse não. Perguntaram a ele: és tu Elias? És tu o profeta? Quando diziam o profeta, era uma alusão a essa figura arquetípica de Elias, que a tradição judaica imaginava que voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor, conforme tinha sido profetizado no profeta Malaquias. Alguns outros lugares havia essa alusão. E o que é que João Batista respondeu? Não, não sou. Não sou Elias, não sou o profeta, não sou. Quem és tu então? Ele disse: eu sou aquele acerca de quem se diz voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Aí depois vêm a Jesus e dizem: escuta, não é verdade que está escrito que importa, antes de que o Cristo apareça, que Elias se manifeste para lhe preparar o caminho? E Jesus disse: sim, é verdade. E em verdade eu vos digo que João Batista já veio e vós não, que Elias já veio e vós não o reconhecestes, fazendo alusão a João Batista. Significava dizer que João Batista era uma reencarnação de Elias? Não. No livro do Evangelho de Lucas, quando o anjo fala com o pai de João Batista, com Zacarias, dizendo que ele teria um filho, ele e Isabel, embora já passados da idade de procriar, teriam um filho na velhice. O que é que ele diz sobre a descrição do menino? Ele vem e precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, e ele virá no espírito e poder de Elias. No espírito e poder de Elias.
para qualquer pessoa que entenda simplesmente de literatura, isso já está explicado. A menos que você tenha uma mente pré-doutrinada para querer que aquilo ali signifique que uma afirmação de que João era a reencarnação de Elias. Do contrário, quantas vezes eu já ouvi, quando eu comecei a pregar, tinha muita gente que dizia: rapaz, você veio no espírito do reverendo Antônio Elias, que tinha sido meu pastor. Sim. Ou eu vi tanta gente quando eu pregava no exterior: rapaz, você prega no espírito do Billy Graham. Eu sou uma encarnação dele? Nunca fui. Em outros lugares, você carrega uma autoridade, uma intensidade, uma veemência semelhante àquela. Você tem um nível de afinamento, vocês estão no mesmo diapasão, é uma continuidade de significados. É o que o Novo Testamento está ensinando. Querer fazer uma tese espírita a partir disso, no Novo Testamento, é má intenção, é maldade. É má intenção feia. Além de que é, do ponto de vista exegético e hermenêutico, uma coisa grosseira. Porque você não encontra em um momento no Novo Testamento Jesus dizendo: vamos buscar o espírito de Elias, ou vamos invocar um dos profetas. Você não vê Jesus dizendo aos apóstolos: eu vou, mas eis que os profetas não vos deixarão. Invoque-os e vocês terão sabedoria dos profetas que vos precederam. Isso não existe. Todo espírito alienígena presente num ser humano, Jesus expulsa. E a nenhuma outra pessoa ele trata como se a pessoa estivesse possuída de uma personalidade anterior. Então tem que ter uma vontade sistemática, kardecista, de montar um evangelho segundo Allan Kardec, e não segundo Jesus, para poder chegar a essa construçãozinha teologicamente estapafúrdia. Sim. Do ponto de vista do Novo Testamento, é uma agressão, é um estupro ao sentido de tudo que está dito. E do ponto de vista linguístico, é mal intencionada, porque até a literatura em si está sugerindo uma coisa diametralmente oposta. Para não dizer o seguinte, que o Velho Testamento todo denuncia a reencarnação. Assim como denuncia a invocação de mortos, assim como denuncia essa esperança de que os mortos venham me ajudar de algum modo. Até porque o Novo Testamento conclui dizendo que aos homens está destinado viverem e morrerem aqui no espaço-tempo somente uma vez. Não duas, não três, nem quatro. É o Novo Testamento que diz: aos homens está destinado aqui passarem pela terra somente uma vez. E quando morrem, o que vem depois disso é a luz do juízo. Então, desculpa, eu tenho muita coisa escrita sobre isso no passado, mas quem quiser, leia o meu livrinho chamado Principados e Potestades, e um outro livro chamado o Espiritismo segundo o Evangelho. O Espiritismo segundo o Evangelho. É um livro meu que trata desse assunto. É curtinho, é rápido, é simples. Você pode encontrá-lo no Google, em PDF, ou aí. Não bota mais Editora Prologos, é no caiofabio.net. caiofabio.net. É só isso. O cara vai no caiofabio.net, está escrito lá, loja do site. É só entrar. Não vamos confundir a cabeça das pessoas com um monte de endereço que leva para o mesmo lugar, tá bom? É só ir lá. Isso aí. Essa história de Exu, olha, capiroto, não aparece Exu, vai cantar de quê? A gente está falando é do mais valente, a gente não está falando de bobaginha, de deusezinhos, de molequinhos, de pombinha gira, de Zé Pilintra, de Exu Caveira, de... Duende da Xuxa. Não, de duende de terreiro. Ninguém está falando disso não, a gente está falando é do Senhor da Glória. A gente está falando é do Cordeiro Eterno,
querida, a gente está falando de Deus, você está falando de criatura. Eu estou falando de Jesus, você está falando de quem? Do Macunaíma. Ah, não, é tarde por quê? Porque o Exu fez pacto com o Exu, com o Senhor, que tem poderes de que, olha, está amarrado, irmão, aqui, meramente pela palavra. Manda ele fazer alguma coisa contra mim. Manda ele mobilizar os Exus dele todinhos contra mim, vê se acontece alguma coisa aqui. Cai tudo por terra. Nenhum mal me sucederá, nem a ti. Praga nenhuma chegará à minha casa, nem na tua. Porque aos seus anjos ele dará ordens e já deu a meu respeito e a teu, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que nós não tropecemos em alguma pedra. E aí pisaremos o Exu, o leão, a áspide, o leãozinho, a serpente, qualquer coisa, porque nos apeguemos a ele com amor, porque confiemos na graça dele, porque saibamos que ele é o mais valente, que ele é o Senhor dos senhores. Nenhum mal nos sucederá, nada nos acontecerá. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, nem você também. Meu querido, a gente está falando de coisa de homem, não de menino. Jogo é jogo, treino é treino. Isso é brincadeira. Esqueça essa palhaçada, ainda que você dissesse, olha, eu vim da magia negra. Anteontem vi decapitarem um homem e jogaram sangue dele na minha cabeça, eu fiz um pacto, agora eu não posso mais sair. Mentira! Na cruz, o sangue de Jesus já desfez os pactos feitos antes, feitos no tempo, feitos depois, feitos em qualquer hora. O sangue de Jesus foi derramado. E não tem demônio que apresente qualquer outro atestado de garantia ou de legalidade sobre a vida humana. Quando ele disse está pago, ele disse é meu. Tetelestai. Ninguém vai mais pagar dívida nenhuma. Eu rasguei. Leia em Colossenses capítulo 2, do verso 13 em diante, como ele diz, eu rasguei o escrito de dívidas, os pactos, as alianças, as mandingas, as legislações, os compromissos, eu rasguei, eu quebrei na cruz e expus os principados, as potestades, os Exus, os demônios, as entidades ao desprezo, porque eu sou o mais valente, triunfando sobre eles na cruz. Nem principados, nem potestades, nem Exus, nem dimensões, nem demônios, nem nada, nem vida, nem morte, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que podia me condenar, o único, resolveu advogar a minha causa. Acabou. E você vem me dizer que é tarde demais? Você está vivo aí, chegou aqui. Meu querido, se você quiser, isso acaba hoje. Olha, cruzei as pernas. Vê como eu estou aflito. Aflito nada. Eu fico aflito é quando vem uma menina aqui de 12 anos, com compulsão por fazer sexo oral em meninos. Isso é que dá trabalho. Agora, brincadeira de diabo e de pacto, isso aí a gente quebra no tapa, em nome de Jesus. No tapa, é assim. Não tem nada mais fácil do que botar demônio para correr. Difícil é cuidar da mente humana, doente, atrofiada. Isso é que dá um trabalho horroroso. Demônio
Jesus só diz: sai e não fala nada, cala a boca, não faz nem propaganda de mim, sai, demônio. Meu querido, não mudou nada, é o mesmo poder, é a mesma força, é a mesma realidade, é a mesma simplicidade, meramente pela palavra. E o Espírito Santo está dando esse testemunho. Essa brasa viva de Deus consome a tua alma aí. Eu sinto esse fogo no meu peito, o mesmo que queima o teu agora. Em nome do Senhor.